E cheguei e falei assim pra ela assim, eu entrei no carro, só escutei, vá lá na casa de fulano de tal. Eu falei, meu Deus, lá não é boa coisa. Porque lá onde eu bebi, me drogava que nem louco. Mas se o Espírito mandou, aonde o Espírito mandar você, nunca hesite de ir. Porque você não vai precisar, às vezes, nem falar nada. Uhum. A hora que eu cheguei naquele lugar, os caras que estavam lá só olharam e falaram, ô sumido, faz anos que você não aparece, que não sei o que que aconteceu com você? Os caras falaram que você tinha virado crente. Falei, pois é verdade. Encontrei Jesus. O rapaz veio e me deu um abraço, falou, vem aqui, cara, me dá um abraço. Só de você dar um abraço, você expulsa qualquer demônio. Você extingir a mão e dizendo, dando bom dia, você não precisa ter o fariseu lá que fica lá, ergue a mão e fica com grandes oração, que nem diz a palavra lá em Mateus. A hora que eu encostei naquele rapaz, ele só virou e falou bem assim, eu quero isso que entrou na tua vida. E começou. Gente vindo de tudo que é lugar que você imagina, a ouvir a palavra, querer estar no culto junto comigo, querer saber onde que era a igreja, que era isso, a igreja que eu era bem pequenininha, começou um monte de gente vir de tudo que é lugar que você possa imaginar. E daí eu fui entender por que Deus me colocou como motoboy. Nossa, porque eu já tava lá na Conchinchina pregando pra um, pra ir pra outro, pra ir pra outro. E na congregação onde eu congregava, os caras começaram a ficar com ciúme. Porque o fariseu, o religioso, aquele que vive pelo sistema, ele só vive de congresso em congresso. Ele não consegue olhar pro teu próximo, não consegue, eu paro pra qualquer um. Eu falava assim, se eu precisar ter que deixar de ir num culto pra ir pregar na casa de um, eu vou. Se eu precisar deixar de dar oferta de pra ajudar o outro que tá passando necessidade, eu deixo. E eles começaram a fazer o grupinho, me excluía, tudo isso. Até que isso serve para aqueles que estão se achando rejeitado agora. Eu cheguei numa noite assim, chorando, porque quando eu vou para as escrituras é bem quebrantado mesmo, o negócio é bem pesado, tanto certas coisas como outras. Eu falei, o que que tá acontecendo? Né, o que que tá acontecendo? Pô, eu tô citando as escrituras, tô dizendo que Jesus fez isso, eu digo os textos, digo tudo isso, porque quando você vai falar com alguém que vive debaixo do sistema, não vai sem conhecer a palavra. Você tem que ir dizendo o texto correto. Quando o cara falar assim, você fala Jesus fez, eles vão jogar porque eles gostam de usar o Velho Testamento, porque Moisés, porque Elias, porque não sei o que. Eles nunca vão mostrar Jesus, eles vão mostrar Paulo, vão mostrar qualquer outro tipo de coisa. E você pega e fala Jesus fez. Jesus disse, Jesus isso. Eu falo, você tá negando Jesus? Daí quebrava os caras, assim, sabe? E falei assim, por que eles não me aceitam? Da hora que eu abro as escrituras, assim, tá lá em João. Em meu nome, você será odiado e jogado para fora da sinagoga. Eu falei, obrigado. Daí minha sogra ia numa denominação, eu até ainda não tinha entendido o meu propósito. Claro que sabia que era para pregar para os outros, me levou como discípulo e tal. E veio um rapaz. Chegou lá e falou: Não, Deus está te levantando como um profeta. Ah, daí eu falei: Ah, deve ser bom, né? Amém. Falei para ele: Amém, amém. Quando eu fui estudar sobre os profetas, eu falei: Nossa, obrigado por ter me dado esse papel. Eu vi que profeta não tem nada de bom. Ninguém gosta de ouvir o profeta não é aceito, o profeta é morto, grande parte vai ser morto, é morto. Então eu entendo, Só não fala muito essa palavra, porque tá? senão começa a travar live. Tá. Eu falei, então eu posso ser me prejudicado por isso e tal. E fui vendo o que acontecia com os outros e com os falsos. E as pessoas gostavam de ouvir os falsos. E é onde eu fui vendo. Até que um dia eu vou em outro lugar, já pregando para várias pessoas, assim, no meio, vem um cara muito louco, que eu conheci hoje, ele é convertido. Até me chamou para ser o casamento dele que vai ser e tal. E ele olhou e chegou, e eu tava pregando pra um monte de gente assim na rua, porque quando eu tô tomado pelo Espírito, vem a palavra, eu começo a liberar, de repente já chega um, já chega outro, já chega outro, tinha um monte de gente assim ouvindo, e eu falei assim, pô, eu não preciso de 10 minutos para pregar em cima de um púlpito ou qualquer outro tipo de coisa, me endigar para ter uma oportunidade, não sei o que, se eu tenho a maior oportunidade de pregar quantas horas eu quiser na rua. E quantas pessoas fora precisam ouvir o evangelho. Daí ele chegou e falou assim, ó, você é um profeta vindo da parte de Deus. Eu falei, pô, já é o segundo, né? E comecei e tal, e lembrei do chamado da minha sogra. Eu falei, obrigado por ter cumprido tua palavra, e a partir dali, eu sei que não é muito fácil, provavelmente grande parte do meu dia, da minha vida, eu sempre tô sozinho. Agora eu entendo, Jesus andava numa multidão, andava, mas grande parte ele estava sozinho, porque as pessoas não suportavam ouvir a verdade. Então eu fico mais sozinho, e aí aconteceu com a minha família. Meus irmãos eram 4 dependentes químicos também, mas era tudo dependente químico. E eu ia lá, eles falavam assim, ô, cara, pode beber, porque aqui na nossa família não tem nenhum, não tem crente, não sei o que e tal. Eu falava, cara, se vocês quiserem beber, beba vocês, se quiser usar droga, use vocês. Já foi meu tempo. E ali foi a maior batalha, a maior luta, eu me afastei da minha família, tudo mais. Até que daí eles foram me aceitando, porque eles achavam que eu tava ficando doido. E eu peguei e falei pra eles assim, tal, e fui deixando eles meio de lado, mas orando por eles. Que eles também tivessem o mesmo encontro o que eu tive. E hoje, um deles ainda continua, só que não na dependência, fumam, um trequinho, outro ali. Só que eu sei que menos dia, mais dia, Deus vai dar o livramento para ele, sabe por quê? Porque ele sempre olha, por onde ele passa, ele fala: Eu sei que Deus entrou na tua vida e quero que entre na minha. Só que é o tempo de Deus, não o meu. Enquanto Deus não entra, eu vou vivendo a minha vida.
E Deus deu livramento na minha família, tá restituindo meus irmãos, um é diácono numa denominação, o outro vai também. Então eu falo assim, foi indo sobre perdão, que nem você falou essa semana, tipo, tudo tá ligado no meu testemunho, sabe? Minha cunhada, eu falei lá, ela pegou e colocou no celular dela um cartão que a gente tinha aqui em casa, que o valor era 40 mil, ela foi lá e estourou o cartão e tudo mais, isso. E quando eu descobri, pô, eu fiquei muito louco, porque eu ia usar para reformar uma casa, e só que eu cheguei e falei, ó, eu perdoo você, tudo, o problema não é meu, o problema é dela, ela que pilantrou. E eu peguei e falei assim, ó, você vive tua vida e a gente vai viver a minha. Eu não quero você fazendo parte disso, porque a luz não tem nada a ver com trevas. E outra, se você ficar deixando uma pessoa nessa, ela vai contaminar tua casa, vai destruir tudo que você tem. Eu falei, enquanto você não aprender isso, você vive tua vida bem longe de mim. Você tá perdoado, eu não tenho nada contra você, mas eu não quero você na minha casa. Sabe, não é o problema o dinheiro. O dinheiro, eu ando com o dono do ouro da prata. E falta pouquinho para terminar. E aonde eu morava, para você ver como as coisas são, e as pessoas têm que entender o teu propósito. Na casa que eu tava morando, os caras colocaram uma biqueira, montaram uma biqueira quase na porta da minha casa. E sabe o que eu fazia? Eu ficava até as 3 da manhã lendo a Bíblia, eu olhava e falava pra minha mulher, tchau, tô indo pra rua. Chegava lá e começava a pregar pros caras lá na biqueira. Pros caras que vendiam droga e pros caras que estavam comprando a droga. E os caras gostavam. E toda semana o cara que era o patrão do negócio lá tinha que mandar outro. Daí ele falava bem assim, até um dia, eu encontrei ele lá na madruga. Ele virou e falou, ô cara, você tá queimando meu negócio. Eu falei, eu não tô queimando teu negócio nenhum, só tô pregando a palavra. E isso é pra você também. Comecei a conversar com ele, pregar pra ele e tal. Ele falou, sempre eu tenho que estar colocando um aqui, isso e tal, e mudando as pessoas. E ele gostou de ouvir, ele falou, não, eu tenho uns BO e tudo mais, isso. Eu falei, Deus vai dar a oportunidade de você mudar e ter uma nova vida como eu tive, porque eu acredito no poder de Deus. Esse é o poder de Deus, a transformação de fazer o pecador se arrepender. E a hora que chegar a tua hora, não importa. E ele pegou e virou, falou tal, e passou um tempo, daí a polícia fez uma operação e levou ele e tal, e ele tá no presídio, vai ficar um bom tempo. Só que eu sei que Deus tá trabalhando na vida dele lá dentro, porque eu já fiquei sabendo que eles já aceitaram a palavra, eles estão ouvindo a palavra, então a palavra tá mudando eles lá dentro, para que quando ele sai, eu saia uma nova pessoa bem longe disso, sabe? E chegou um determinado momento, a palavra de Deus ela é completa, ela ensina você a administrar também, sabe? Eu cheguei e falei bem assim, meu papel aqui embaixo, nessa casa aqui, adorava lá foi tudo, sabe? Deus me colocou lá naquele lugar, assim, tipo, pra mim ver a glória dele, ter intimidade com ele, ter um encontro com ele. E eu falei, aqui já deu, e tá na hora do Senhor preparar uma nova casa pra mim. Tudo na minha vida é voltado com a oração, porque ela diz que a gente deve pedir tudo ao nosso Pai. Eu falei, meu papel já aqui, eu já preguei pra todas as pessoas que faz aqui. Ajudei no meu bairro, um monte de gente me conhece, mas hoje eu tô mais, tipo, oculto. E eu cheguei e falei bem assim, tem um ensinamento aí, pra quem gosta de fazer a obra de Deus. Um dia me batiam no meu portão, pessoas, vamos ajudar fulano de tal, não tem as coisas na casa. Minha mulher falava assim, vai lá e compra uma cesta básica e dê. Porque Deus sempre me fez um provedor, então pra mim ir lá e comprar cesta básica e sair doando pros outros e dando pra um, pra outro, pra mim não vai fazer falta nenhum. Só que um dia Deus me chamou a atenção e falou bem assim, opa, peraí, não é desse jeito. Eu falei, então me mostra como que é. Eu entrei no meu quarto, a palavra de Deus veio e disse bem assim, no pouco, no muito você será recompensado. E eu entendi, porque o espiritual discerne no espiritual e o carnal discerne no carnal, a palavra de Deus diz. E eu cheguei, olhei pra ela e falei assim, eu entendi o que tem que fazer. Porque a palavra de Deus diz que a glória é de Deus e não nossa. E quando você fica, eu faço, eu curo, eu expulso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, isso, a glória está direcionada para você, não para Deus. E o hipócrita vai dizer assim, eu estou fazendo para Deus. Não, mas aquilo dali está inflamando o ego dele, está fazendo com que o ego dele se manifeste. E ele nunca vai ouvir os outros, porque é ele que está fazendo. É grande parte por esses caras que são pastor presidente, isso, o ego deles está tão inflamado que eles não escutam ninguém, é só eles que sabem a verdade e é isso, pronto, acabou. E o que eu fiz aquele dia? Bati de porta em porta na casa dos meus vizinhos, tipo, eu fui duas quadras para um lado, duas quadras para frente, duas quadras para o outro, duas quadras para o outro. Quando eu conhecia muita gente, as pessoas, claro, sabem quem sou eu. E daí eu chegava e falava assim, ó, tem uma pessoa aqui no bairro que eu quero ajudar, isso, tá passando por dificuldade no momento, tal. E eu preciso de 1 quilo de açúcar. Daí pegava 1 quilo de açúcar, 2,